camisinha. Evite a AIDS. Use camisinha. Quem é a maior vítima do desemprego? É a mulher. Quem mais deixa de pagar as prestações? É o jovem. O governo está fazendo o que devia para combater o desemprego. Uma pesquisa diz que o maior defeito do governo Fernando Henrique é permitir o aumento do desemprego. Você concorda? Você está pensando em fazer novas dívidas? Isso mexe com você. Isso é fogo cruzado. Boa noite, tudo bem? O tema do Fogo Cruzado de hoje é o desemprego. Você está convidado a responder a pergunta: o governo está fazendo o que devia para combater o desemprego? Mas o Fogo Cruzado de hoje tem mais. Você vai ver a cobertura completa da convenção do PMDB, que decidiu por larga margem apoiar a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. E você vai ter uma informação exclusiva sobre a indenização aos moradores do edifício Palace 2. Hoje, os moradores criaram uma associação que vai negociar com os advogados da construtora, a Sersan. Amanhã, eles têm uma primeira reunião com a empresa para tratar exatamente de como começa o processo de pagamento da indenização. Eu vou conversar agora com o Joaquim de Carvalho, que é o editor regional do Jornal da Band em São Paulo. E, Joaquim, o que você apurou sobre como o governo pretende levantar dinheiro para indenizar as vítimas do Palace 2? Bom, Paulo Henrique, a ideia de indenizar as famílias não foi do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi do senador Antônio Carlos Magalhães. Na quarta-feira, depois que o senador recebeu uma comissão de moradores no Congresso, ele telefonou para o presidente Fernando Henrique e propôs que o governo federal socorresse as vítimas da tragédia. A ideia é que o governo empreste uma quantia aos moradores e recupere isso depois com o confisco dos bens do deputado Sérgio Naia. E como é que, Joaquim, como é que o governo pretende confiscar os bens do deputado? Bom, o senador Romeu Tuma, que estava com o Antônio Carlos Magalhães quando os moradores chegaram, deu uma sugestão: aplicar ao deputado Sérgio Naia a lei da lavagem do dinheiro, que foi sancionada na quinta-feira pelo presidente. A ideia é que os bens do deputado sejam confiscados depois de uma investigação que se faria na Polícia Federal a respeito de contrabando, porque o que se dá como certo, tanto na Polícia Federal quanto no Congresso, é que aquela referência que o deputado faz na fita exibida pela Rede Globo não é uma mera bravata. Aquela referência que ele faz ao fato de ter feito contrabando dos Estados Unidos para cá. Não seria apenas uma bravata, mas um fato concreto. Isso. Agora, e você acha que com isso os moradores receberiam o dinheiro rapidamente ou levaria algum tempo? Olha, é isso que a assessoria do presidente Fernando Henrique está esquentando a cabeça para tornar possível. Há empecilhos jurídicos, mas quem acompanhou o caso do Banco Econômico sabe que para o senador Antônio Carlos Magalhães não há obstáculos intransponíveis. Obrigado, Joaquim. Uma boa noite. Agora nós vamos tratar do desemprego e sua consequência inevitável, a inadimplência, ou seja, atrasar as prestações. O noticiário, essa semana, além da tragédia dos moradores do Palace 2, destacou os últimos números do desemprego e da inadimplência. De acordo com a Serasa, que é uma empresa que acompanha o pagamento aos bancos, em fevereiro o número de pessoas que não conseguiram pagar as prestações aumentou 40%. Isso mesmo, a inadimplência cresceu 40% no mês. Do lado do desemprego, a notícia não foi menos chocante, até porque a informação é do próprio governo, o IBGE. O desemprego passou a ser de 7,25% em janeiro. Antes, no mês imediatamente anterior, dezembro, o desemprego era de 4,8%. Foi um pulo significativo. No único mês, 400 mil brasileiros a mais
foram ao mercado procurar emprego. A maior vítima do desemprego é a mulher com menos de 25 anos, com uma escolaridade baixa. Ela é geralmente negra ou mulata. Como a personagem dessa reportagem de Afonso Mônaco, ela é Valdirene Jesus da Silva. Valdirene veio da Bahia há 9 anos e é separada do marido. Ela mora nessa favela da Zona Sul de São Paulo e tem 4 filhos. Durante 7 anos, Valdirene trabalhou como copeira, garçonete e, por fim, como auxiliar de cozinha em uma indústria de plásticos. Ela ganhava R$ 480 por mês, mas foi demitida há 2 anos e não arrumou mais emprego fixo. Ela estudou só até a 7ª série do 1º grau e está tendo muita dificuldade para encontrar trabalho. Então eu tenho que fazer um dia de faxina aqui, outro ali, para conseguir sobreviver, senão as coisas param. Valdirene tem lavado roupa para vizinhos e recebe pequena ajuda do pai e do ex-marido, mas as dificuldades são muitas. Essas duas aqui, ó, que tá na escola, eu tenho que comprar material. A de lá eu já comprei, né, que as coisas é mais baratinha. Mas dessa daqui, tá difícil. O grande sonho de Valdirene é o mesmo de milhões de brasileiros. Um bom emprego e com carteira de trabalho assinada. Porque aí meus filhos têm mais segurança, né? Tipo assim, tem firma por aí que dá planos de saúde, né? Seguro de vida. E pra mim, meus filhos seria melhor. Valdirene diz que vai continuar saindo todo dia à procura de emprego. Mas ela já está perdendo as esperanças, porque está muito difícil. Para ela, existe um culpado. Acho que é por causa desses planos, né, que o governo faz, que só os pobres que tá lá embaixo, né? O governo já está pagando um preço alto pelo desemprego. Semana passada, a revista Veja publicou uma pesquisa da Vox Populi sobre o governo Fernando Henrique. Veja as respostas que tratam de desemprego. A pesquisa perguntou quais as qualidades do governo Fernando Henrique. Em primeiro lugar, com 20%, conter a inflação. 1% respondeu combater o desemprego. E quais os defeitos do governo? Em primeiro lugar, permitir o aumento do desemprego. Em qual área o governo tem a melhor atuação? Na educação. E onde o governo é pior? Em primeiro lugar, na saúde. Em segundo, em criar empregos. Comparado com os governos anteriores, onde o governo Fernando Henrique está pior? No emprego. E quais foram os grandes beneficiados do Plano Real? Primeiro, os políticos. Em segundo, os banqueiros. Os trabalhadores e os desempregados foram os mais prejudicados. E, por fim, o que pode comprometer o Plano Real? Primeiro, a mudança de governo. Segundo, o aumento do desemprego. Logo após a divulgação do índice do IBGE, o desemprego de 7,25%, o governo anunciou que o emprego vai ser o tema principal da reunião de ministros marcada para sexta-feira que vem, dia 13. O governo já avisou também que não vai baixar nenhum pacote, mas tomou a decisão de prorrogar por um mês o pagamento do seguro-desemprego. Será que o governo está fazendo o que devia para combater o desemprego? Essa é a pergunta do programa de hoje. Para debater o tema, estão aqui o ministro do Trabalho, Paulo Paiva. Ele vem tentando mudar a lei para facilitar a contratação de empregados como forma de combater o desemprego e como acontece em vários países do mundo. E Sandra Starling, que é deputada pelo PT de Minas Gerais e que recentemente lutou contra a aprovação do contrato de trabalho por tempo determinado, finalmente aprovado no Congresso. Nós vamos começar com o ministro Paulo Paiva. Boa noite, ministro. É um prazer tê-lo no nosso programa. Ministro, basta dar um mês a mais de seguro-desemprego ou o senhor vem com medidas mais fortes? Não basta dar um mês a mais de seguro-desemprego. Esta medida foi tomada no sentido de aumentar o conforto das pessoas que estão desempregadas nesse primeiro trimestre do ano, que todos os anos, o primeiro trimestre, a taxa de desemprego é mais elevada. Mas para eliminar o desemprego, nós temos de garantir as condições de crescimento da economia, temos de manter o crescimento da economia, investir em micro e pequena empresa, temos que investir em educação, melhorar a qualificação da mão de obra nesse país e temos de modernizar a legislação trabalhista. Temos de trabalhar nesses 3 campos. Ministro, me permita fazer uma pequena interrupção antes de dar a palavra à deputada. Nesse capítulo aí de aumentar a atividade da economia, fazer com que a economia cresça um pouco mais para criar emprego,
Então nós estamos com o futuro um pouco cinzento à nossa frente, porque a perspectiva é de que esse ano há vários, estamos aí no capítulo do chutômetro, mas há vários prognósticos que dizem que a economia brasileira vai continuar crescendo muito pouco e provavelmente continuará sendo o menor crescimento econômico da América Latina, segundo o BID. Se olhar de outro lado, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a economia brasileira tem mantido, já entrando no 5º ano de crescimento positivo. Fizemos isso apenas a última vez na década de 70. As medidas tomadas no final do ano passado para proteger a moeda brasileira e poder conviver na situação de turbulência internacional foram medidas que estão sendo paulatinamente alteradas, como foi alterado mais recentemente, tem sido alterado no passado recente, as taxas de juros para garantir a taxa de crescimento positiva na economia brasileira. Crescimento econômico, nós temos que ter o olho no curto prazo e o olho no médio prazo. Não adianta imaginarmos que podemos crescer em 1, 2 meses e depois não temos condições de sustentar esse crescimento ao longo do tempo. Deputada Sandra Starling, preliminarmente, a senhora acha que o governo está fazendo o que devia? No dia 3 de janeiro de 1995, um articulista escreveu na grande imprensa brasileira uma frase que eu gostaria de fazer minha e dirigir ao ministro Paulo Paiva. Esse articulista, que havia entrevistado o presidente Menem, disse: data vênia, presidente Menem, eu digo, data vênia, ministro, o desemprego não é um contrassenso nesse tipo de plano ou nesse tipo de modelo. Está embutido nele. Na realidade, todo o projeto, todo o plano, todo esse modelo que está sendo aplicado pelo governo Fernando Henrique Cardoso tem embutido nele a questão do desemprego. É uma consequência lógica desse tipo de plano, de modo que tudo que o ministro acabou de falar não aponta na direção de que se consiga acabar com esse que é o maior pesadelo. Ou seja, porque esse é um pesadelo para quem já está no desemprego e a próxima vítima pode ser qualquer um dos telespectadores. A senhora considera, então, que a política econômica do Plano Real traz dentro de si já o desemprego, aconteça o que acontecer? Sim, não há dúvida, porque abertura indiscriminada do mercado, juros altos, câmbio sobrevalorizado, uma série de acordos internacionais que o ministro deve conhecer, que dão todas as garantias para os investidores virem aqui e saírem na hora que quiser. E da parte do Ministério do Trabalho, nenhuma medida efetiva de combate ao desemprego. Só paliativos? Nenhuma? Nenhuma. Aliás, a que foi mais aclamada e mais anunciada como uma medida, que é a adoção do chamado contrato temporário de trabalho, por tempo determinado. Por tempo determinado, que é uma forma de precarização, na realidade, de contrato de trabalho, foi uma fórmula que não deu certo em lugar nenhum e não vai dar certo no nosso país. Ministro, o senhor acha que, o senhor concorda em que esse contrato de trabalho por tempo determinado não vai dar certo? Não concordo, mas eu gostaria de voltar na primeira afirmação da deputada Sandra Starling. Pois não. Se o desemprego fosse consequência da política de estabilização do Brasil, ele não estaria acontecendo na Alemanha, na França, na Espanha e em vários outros países. Ele é consequência e na Argentina? E na Argentina também. Ele é consequência na Espanha, na França. De transformações que ocorrem na economia mundial. Em segundo lugar, em relação ao contrato de trabalho por tempo determinado, o modelo aplicado no Brasil difere de outros países porque ele autoriza a organização sindical a negociar com os empregadores alternativas de contrato de trabalho, alternativa de estímulo ao emprego e tem, a meu juízo, uma vantagem superior que a possibilidade de permitir que pessoas que estavam desempregadas ou então trabalhando sem carteira assinada poderem ser incluídas no mercado de trabalho. Ministro, em todos os países onde se adotou essa fórmula, que não é uma novidade no nosso país, a cantilena foi a mesma. A de que iria gerar empregos, queria fazer com que pessoas que estão fora do mercado de trabalho viriam para o mercado de trabalho e não deu certo. Deputada, a Espanha revogou no ano passado. Não foi revogado, deputada, com todo respeito à sua opinião. Eu conheço o que foi feito lá, foi feito um acordo, você me desculpa, foi feito um acordo recente para reduzir o custo de demissão, mantendo as diferentes alternativas de contrato de trabalho. Foi uma proposta que os próprios patrões espanhóis reconheceram junto com os sindicatos dos trabalhadores, aí vieram 2 decretos reais, legislativos, 8 e 9, que acabaram, puseram fim ao modelo que vinha sendo aplicado na Espanha. Na Argentina, Paulo Henrique, foi a mesma coisa, se adotou o mesmo modelo.
E o que ele tem de mais Mas, perverso? deputada, me permita uma pequena observação. Nós conversamos com líderes da Força Sindical que nos disse que já fez 22 acordos nesse contrato por tempo determinado e que esses 22 acordos criaram 1.300 empregos. Sim, podem até criar 1.300 empregos. Agora, está gerando, junto com isso, a criação de cidadãos de duas categorias no nosso país, aqueles que têm o contrato com todos os direitos trabalhistas e aqueles que podem ser a qualquer momento mandados embora. Então, isso não é uma vantagem. Mas, deputada, isso não é melhor do que criar, então, dois tipos de cidadãos? Os cidadãos que têm emprego e os que não têm emprego? Sim, mas há outras fórmulas de criar emprego no nosso país. Por exemplo, eu perguntaria ao ministro, por que denunciar a Convenção 158 da OIT, que é aquela que garante, que estabelece uma série de circunstâncias para evitar a demissão imotivada? Exatamente porque a perspectiva da deputada é da proteção via legislação. E no mercado mais competitivo, a proteção se faz via negociação. Essa convenção, ela trazia para o Brasil uma enorme inflexibilidade na nossa legislação, principalmente dado a estrutura da Justiça do Trabalho do Brasil, permitindo com que juízes, em primeira instância da Justiça do Trabalho, interferisse enormemente na dinâmica do mercado de trabalho. Ministro, me permita, nós precisamos ir para um comercial. Você pode fazer perguntas, ajudar a escolher o tema do próximo Fogo Cruzado e responder a pergunta desse programa. O governo está fazendo o que deveria para combater o desemprego? Participe! E você vai ver também daqui a pouco como foi a convenção do PMDB, que por larga margem decidiu apoiar a reeleição do presidente Fernando Henrique. Até já! Tempo Quente, amanhã, 5h30 da tarde. Um drible é capaz de levantar torcidas. Um chute ao gol pode acabar em pancadaria. De um lado, aqueles fizeram fama e fortuna. Do outro, atletas anônimos tentam uma vaga neste mercado milionário. O outro país do futebol, no documento especial, nesta segunda, 20 para as 10 da noite. O jeito mais gostoso de falar inglês. I love you, BBS. PBF is cool. PBF helps me a lot in my work. Bic Chama vale por 75 caixas de fósforos ou mais e custa muito menos. Faça as contas. Bic Chama acende 3.000 vezes ou mais. Este é o GMC 710, o caminhão mais vendido do mundo que você pode levar agora. Bem pensado por dentro e por fora, no conforto e na maior capacidade de carga da categoria, na maior garantia do mercado, no atendimento 24 horas por dia. Bem pensado até nas condições. 20% de entrada mais 36 parcelas de R$ 1.158. Ligue já para 0800 196150 ou vá até sua concessionária GMC. Você já fez a sua boa ação hoje? Greenpeace Excel Card Visa e Greenpeace Conta Corrente Excel. Ecológicos, são biodegradáveis e recicláveis. Só tem no Banco Excel. E parte da receita arrecadada vai para o Greenpeace. Salve a natureza! Salve os golfinhos! Salve a luz, baleias! Sua sogra. Excel Econômico, o banco. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. Do Brasil com o Egito. A partir desta segunda, o H vem com tudo e de cara nova, com novos quadros, novas brincadeiras. E para estrear tudo isso, Sheila Carvalho, a morena do Tchan, que vai mostrar pra gente fotos inéditas, com exclusividade. E ainda, o balanço da banda Didá. Você não pode perder, ao vivo, nesta segunda, 3h30 da tarde.
O Fogo Cruzado de hoje é sobre o problema do desemprego. A pergunta do dia é: o governo está fazendo o que deveria para combater o desemprego? Os convidados, os debatedores principais, são a deputada Sandra Starling, do PT de Minas, e o ministro do Trabalho, também de Minas, Paulo Paiva. Nós encerramos o bloco anterior com a observação da deputada de que o Brasil denunciou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que cria uma série de obstáculos à demissão de funcionários. O ministro refutou e eu gostaria de voltar a palavra à deputada para defender o seu ponto de vista. Sim, em primeiro lugar, é evidente que se se quer combater o desemprego, a primeira providência é garantir quem tem o emprego. Por isso é que eu fiz a referência à Convenção 158, porque se você vai enfrentar uma quadratura de desemprego, você garante os empregos existentes para depois você tomar outras providências. E ao contrário disso, e surpreendentemente, porque foi esse mesmo governo que ratificou a convenção e, de repente, denunciou, e agora nós somos um país que denunciou essa convenção. Mas o ministro disse que eu seria partidária de uma intervenção do Estado, etc. Eu pergunto ao ministro, por que não adotar no nosso país um sistema como o sistema alemão, onde, em primeiro lugar, os sindicatos são livres, coisa que aqui no nosso país eles não são, tem a garantia... Não são livres? Não tem todas as condições de poder atuar firmemente. Por exemplo, eu vou citar o caso dos petroleiros. Você se recorda da greve dos petroleiros, a intervenção que foi feita que acabou com... As multas acabam com qualquer sindicato forte. E qual que é o sistema alemão? Isso. O sistema alemão é o seguinte: há a negociação coletiva, mas você há de convir comigo que nem toda categoria tem força para poder impor condições. Então, qual a maneira de defender quando numa categoria os trabalhadores são enfraquecidos? O próprio Poder Judiciário reestabelece condições de maior igualdade entre patrões e empregados, se os empregados se encontram numa condição como dessa que você mencionou. Vários sindicatos brasileiros estão assinando acordos com base nesse contrato temporário de trabalho, mas oferecendo aos seus trabalhadores restrições que o sistema alemão não permitiria. Ministro, por que nós denunciamos esse artigo? Olha, essa convenção, o Brasil ratificou, ela foi, no final do governo Itamar Franco, depositada na OIT. É uma convenção que foi aprovada na OIT, de fato, no início dos anos 80, na passagem dos anos 70 para os anos 80, quando a economia internacional tinha um contexto totalmente diferente. Nós entendemos que a manutenção do emprego se faz garantindo maior eficiência na economia e maior eficiência no mercado. Por que nenhum país, então, denunciou só nós, Paulo? Só por esse mecanismo. Esse é o entendimento. Se ela é uma convenção antiquada, que já não pode ser aplicada agora, por que só o Brasil denunciou? O Brasil é o único país que denunciou? É o único país são que muito denunciou. poucos os países que a ratificaram. E o Brasil a ratificou num momento diferente, que as condições em que ela foi aprovada na OIT já tinham sido superadas. Eu creio que, e se nós olharmos os mercados de trabalho dos diferentes países, os países que têm taxas de desemprego mais baixas são aqueles que têm uma legislação muito mais flexível, e os países que têm uma legislação mais rígida têm taxas Isso mais... não corresponde à realidade, Óbvio ministro. Corresponde, porque, olha, o contrato... Eu vou voltar a insistir. Os países que adotaram precarização, não é flexibilização, é precarização. Ou seja, reduzir os direitos do trabalhador. Exato, como a Argentina, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra. São países que têm altíssima taxa de desemprego. Vamos examinar então, as não taxas é por esse de desemprego caminho. no mundo. O caminho seria... Mas, deputada, me permita fazer uma observação aqui, não quero interromper o seu argumento. Mas veja só, os Estados Unidos não têm proteção nenhuma para o trabalhador. Zero. E o desemprego nunca foi tão baixo. Sim, os Estados Unidos estão numa situação... Daí é o chamado capitalismo selvagem mesmo. Não tem CLT, não tem Getúlio Vargas, não tem nada disso. Sim, e tem condições de trabalho, você que morou lá há muito tempo sabe disso. Tem condições de trabalho muito melhores do que outros países. É por isso que mas o desemprego está Sim, mas por isso que eu estava dizendo. Eu não sou partidária, como quis dizer o ministro, de que precisa de ser tudo via o Estado. No caso brasileiro, com a desigualdade que campeia no nosso território, porque nós temos regiões atrasadíssimas, é necessário que o Estado intervenha sim, para poder, como eu falei e mencionei o caso alemão, para poder trazer o equilíbrio entre as partes. Porque senão o capitalismo brasileiro, que é seguramente o mais selvagem do mundo, imagino que não seria o que ele seria se não tivesse um mínimo de proteção. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao ministro de Cidálio Santo, de 27 anos, que é bancário aqui em São Paulo.
Ele quer saber se a terceirização, ele diz que a terceirização aumentou e não há mais empregos profissionalizantes e com isso só tem o chamado bico. Isso é um resultado inevitável, pelo raciocínio dele, dessa situação econômica que nós estamos vivendo. Como é que se resolve esse problema aqui do Cidálio? O que nós temos de avançar muito é na qualificação da mão de obra do trabalhador brasileiro. Isso não se faz, ministro, se o trabalhador não está atado à empresa. O senhor sabe disso muito bem. É uma condição sine qua non. Não adianta, Paulo, fazer curso de qualificação de mão de obra se você não faz com que o empregado se sinta parte integrante da empresa. E se o empresário só vai investir também na qualificação daquele empregado se ele tiver um período de permanência maior. É por isso que os jornais andam noticiando que esse tal contrato inventado pelo ministro não tá trazendo a consequência que ele disse, deputada, nem mesmo por parte dos empresários. Deixa eu agora trazer aqui para a nossa conversa um líder sindical para nos ajudar nessa discussão. Nós vamos começar agora com Antônio Ramalho, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo e vice-presidente da Força Sindical. No momento, ele está negociando com 160 empresas um acordo por tempo, um contrato de trabalho por tempo determinado. Ele calcula que isso possa gerar 2.000 empregos. Boa noite, senhor Ramalho, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O senhor está assistindo aqui a esse debate entre a deputada Sandra Starling e o ministro Antônio Paiva. E eu gostaria de saber o que é que o senhor acha. O senhor gosta desse contrato? O senhor acha que esse contrato por tempo determinado, que foi a última inovação na legislação trabalhista brasileira, é uma boa ideia? Boa noite, Paulo Amorim. Boa noite, ouvinte da Bandeirante do programa Fogo Cruzado. Veja bem, Paulo, o contrato por tempo determinado da Lei 8.601 é o primeiro passo aí para se avançar em cima da Lei Vargas. Essa lei ela dá um espaço onde os sindicatos que têm representação, eles podem negociar alguma coisa interessante para os trabalhadores. Vejam bem, aí nós estamos discutindo não só a geração de emprego, como também, dependendo do poder de fogo de cada sindicalista, você pode estar aí negociando o fundo de garantia, negociando os 40% da multa do fundo de garantia, do próprio aviso breve, né? Que você, pelo menos nessa discussão que nós estamos fazendo com 160 empresas, não deixa um trabalhador diferente do outro, não. Mas deixa o trabalhador no final do mês, levando para casa um salário muito maior do que aqueles que estão pelo contrato por tempo indeterminado. Quer dizer, além do contrato por tempo determinado, o senhor acha que é possível, na negociação, tendo um sindicato forte, é possível na negociação preservar algumas das garantias que hoje existem nos contratos normais de trabalho? É esse o senhor Perfeito, exatamente. No caso que nós estamos discutindo, é exatamente isso aí. O trabalhador, em vez de ele aguardar aí a rescisão do contrato, e muitas vezes as empresas vão embora e daí você sabe que não tem nenhuma fiscalização e nem ninguém que contenha isso. Nós temos um exemplo da construção civil, onde só na cidade de São Paulo tem 120 mil trabalhadores sem registro. E ninguém dá jeito, e mesmo pelo contrato... 120 mil sem registro? 120 mil sem registro. Tanto é que o sindicato agora, ele criou aí um comando chamado Comando Espanta-Gato, junto com a Delegacia Jornal do Trabalho, com os fiscais do INSS, da Receita Federal, e até acompanhado agora pelo Ministério Público e pelo delegado de polícia para nós acompanharmos todo esse problema do trabalhador. Ou seja, são trabalhadores, senhor Ramalho, são trabalhadores, 120 mil trabalhadores da Construção Civil sem nenhuma garantia, sem nenhum direito trabalhista, é isso? São 120 mil trabalhadores onde não tem férias, não tem 13º, não tem aposentadoria. Senhor Ramalho, me permita aqui, nós estamos à presença do ministro do Trabalho. O senhor sabia dessa irregularidade? A Delegacia Regional do Trabalho está acompanhando isso. Há no Brasil, principalmente no setor da construção civil, uma difusão da contratação de trabalhadores sem carteira assinada. E a lei que nós aprovamos, ela tem a grande vantagem de permitir que os trabalhadores possam ser amparados pela legislação. Isso trata principalmente de empresas menores, cujo impacto do custo de contratação é relativamente alto e principalmente o custo de demissão. A produção na construção civil é uma produção inferior a 2 anos, então há uma rotatividade da mão de obra em função desse sistema de produção. Veja bem, o depoimento do sindicalista me dá razão e eu vou mostrar. Ele disse, dependendo do poder de fogo do sindicato, nós podemos sair fazendo acordos e, quem sabe, obter mais garantias. Sabe o que o ministro Paulo Paiva fez?
por portaria, a fiscalização do Ministério do Trabalho agora não se faz sobre os contratos, sobre as cláusulas dos acordos e dos contratos coletivos. Se restringe apenas às questões da CLT. Com licença. Então, imagina bem a contradição. Ele prega que o sindicalista deva sair fazendo a negociação coletiva, mas não dá a mínima condição para que aquele acordo negociado pelo sindicalista seja efetivado na prática. A deputada, a senhora me desculpe, a sua interpretação é equivocada do ponto de vista do tempo e equivocada do ponto de vista do conteúdo. Foi em 95 que nós baixamos essa portaria instruindo a fiscalização do Ministério do Trabalho que respeitasse os acordos de negociação coletiva para estimular que as negociações pudessem ocorrer. E se encontrasse alguma irregularidade, caminhasse para o Ministério Público do Trabalho, que é a instituição que Por exemplo, os acordos que o senhor Ramário estiver celebrando com as empresas de construção civil em São Paulo terão esse apoio do seu ministério em fazer com que essas cláusulas sejam respeitadas? Certamente. Isso não está na portaria que ele mesmo baixou. Não. Então é preciso, e eu chamo a atenção do sindicalista que prestou o depoimento para ele poder acionar a fiscalização do Ministério do Trabalho para ver o que vai acontecer com relação a esses acordos. A portaria, o que ela estabelece é que haver um conflito entre uma cláusula de acordo com a legislação, ao invés da fiscalização baixar um alto de inflação, ela comunica o Ministério do Trabalho. Porque a mim me parece que a deputada está querendo entender que a fiscalização está impedida de fazer a efetividade do contrato, do acordo. De infração o que não é efetiva a fiscalização. Não em relação à cláusula, mas em relação à legislação. Ministro. Não, deputado. Evidente, por favor, vamos ver as coisas com clareza. Ministro, é que eu digo que nós estamos discutindo aqui não a entrada ou não do Estado, a intervenção completa do Estado, mas nós estamos discutindo que a adoção da negociação coletiva ela tem pré-condições que o nosso país e que o governo atual não oferece para que isso seja um instrumento de efetiva defesa dos trabalhadores. A deputada defende o modelo corporativo e autoritário da era Vargas. Ministro, nós precisamos ir agora para um intervalo. Você pode ajudar a fazer perguntas, ajudar a escolher o tema do próximo Fogo Cruzado, responder a pergunta desse programa. O governo está fazendo o que devia para combater o desemprego. E você vai ver mais adiante como foi a convenção do PMDB que decidiu apoiar a reeleição do presidente Fernando Henrique. Até já. O Fogo Cruzado de hoje é sobre o problema do desemprego. Nós estamos respondendo a pergunta: o governo está fazendo o que deveria para combater o desemprego? Nós temos aqui debatendo a deputada Sandra Starling, do PT de Minas, e o ministro do Trabalho, Paulo Paiva. Nós já temos aqui várias perguntas de espectadores, uma de Mauro de Paula, 37 anos, vendedor, Santo André, São Paulo, dirigida ao ministro Paulo Paiva. Por que não aumentar os impostos sobre produtos importados? Eu acho que o momento internacional é de uma economia mais competitiva, mais integrada. Não são os produtos importados que impedem o crescimento da nossa economia. Nós temos questões estruturais que estamos superando com as reformas que estão em curso hoje no Brasil. E no passado nós tivemos um modelo de proteção da nossa economia. A industrialização brasileira dos anos 30 até os anos 80 foi um modelo de industrialização protegida. Me permita só fazer uma pequena observação. Hoje não há espaço mais para isso. Só para dar um exemplo que me ocorre agora, que é o seguinte: nós fizemos uma política de, por exemplo, importar algodão, que provocou a liberação, segundo cálculos de empresários do setor agrícola aqui de São Paulo, a liberação de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas perderam emprego na lavoura do algodão porque fizemos uma política que beneficiou a indústria têxtil aqui de São Paulo e prejudicou a agricultura. E desses 200 mil desempregados, muitos foram aumentar a tensão que acabou explodindo em alguns pontos do Pontal do Paranapanema. Eu tenho a impressão de que o caso do algodão, por exemplo, já está mais ou menos passado em cartório, que foi uma bobagem, o senhor não acha? Especificamente, eu não acompanhei a evolução dessa questão, mas nós temos de levar em consideração que olhamos essas questões tanto do lado do emprego quanto do lado do consumo, tá certo? A redução
de custos de produção e o aumento da competitividade garante o crescimento da economia e a geração de mais empregos. No processo de transformação, muitas vezes, em alguns setores, algumas atividades, há uma redução da sua atividade e gera desemprego, gerando empregos em outras atividades, em outras regiões. Ministro, me permita uma outra observação também aqui, eu não sou um especialista na matéria, mas eu vejo aí um certo conflito no governo Fernando Henrique, ou pelo menos me provoca uma certa surpresa. O ministro da Indústria, o ministro Francisco Dornelles, ele é a favor disso aqui. Ele é a favor do nosso Mauro de Paula, que é aumentar os impostos sobre produtos importados para ajudar a indústria brasileira e o trabalhador brasileiro. O ministro do Trabalho defende a abertura econômica. Então, não se faz um raciocínio milagroso esse que ele acabou de fazer. Não é milagroso. Porque vai aumentar o consumo havendo desemprego. Eu não estou conseguindo entender. Deputada, Porque se houvesse uma política industrial, ainda que setorial, para fazer a abertura, Paulo Henrique, o raciocínio que o ministro está fazendo poderia dar certo. Porque você estaria protegendo alguns setores, crescendo e expandindo o emprego aí o consumo também poderia aumentar. Agora, não se toma medida nenhuma como essa. Na minha pergunta, eu não quero me parecer partidário nessa discussão, absolutamente, me colocando ao lado do ministro Dornelles e contra o ministro Paulo Paiva. Mas, veja só, nesses países todos que pregam a abertura econômica e tal, o senhor também há de concordar que existe uma proteção mínima, né? Quer dizer... E a economia brasileira mantém uma proteção. No caso do setor automotivo, um exemplo disso, você tem em várias situações, por exemplo, em relação ao setor têxtil mesmo, algumas alíquotas foram elevadas para proteger alguns produtos brasileiros. A questão, em tese, nós não podemos imaginar que a nossa economia e a nossa indústria irá se desenvolver como se desenvolveu no passado. Nós estamos no outro mundo. Vai ter que haver competição. Ninguém está falando em voltar. Vai ter que haver mais competição. Voltar ao passado, mas eu quero acho que voltar, sim. A ideia de política, de política industrial que a deputada está trazendo é a ideia de proteção industrial. Eu quero voltar, que é o que todos os países, os quais Paulo Henrique mencionou, fazem. Algum setor eles protegem. O Japão faz, os Estados Unidos fazem. Mas eu quero voltar àquela contradição que o ministro queria fazer, supor entre que eu estivesse querendo permanecer o Estado varguista, etc., e que ele seria o paladino da negociação coletiva no nosso país. Pois bem, a medida provisória da desindexação considerou nulas as cláusulas pactuadas entre empregados e empregadores que pudesse estabelecer qualquer forma de reajuste automático. Agora, recentemente, ministro, aconteceu um milagre. O governo deixou de reeditar um MP. Esse governo que reedita milhares de MP a todo momento, deixou de reeditar uma. Sabe qual? A de participação nos lucros da empresa, que também poderia ser um item a ser negociado entre patrões e empregados. É por isso que não há coerência nas propostas apresentadas nós pelo temos ministro. um outro capítulo aqui do nosso programa que eu gostaria de introduzir aqui. Depois eu gostaria de comentar o que a deputada falou, porque eu não concordo com o que ela falou. Perfeito. Nós vamos agora falar do problema que fica ao lado da questão do emprego, que é o problema da inadimplência. Quem é o caloteiro brasileiro? A pesquisa da Serasa mostra que o inadimplente típico é jovem, ganha entre R$ 600 e R$ 2.400 por mês, ou melhor, ganhava. Porque 40% das pessoas que deixam de pagar as dívidas fazem isso porque perderam o emprego. Um bom termômetro dessa situação é o balcão do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. É nele que os desempregados têm uma ideia do tamanho das dívidas. O último talão de cheques já não tem mais nenhuma folha. O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, Diógenes Toledo e a mulher, Dona Vera, verificam que entre cheques devolvidos e carnês não pagos, a dívida já passa de R$ 3.000. O problema é que Diógenes está sem emprego há mais de um ano. Ele é enfermeiro e especialista em trabalhos de gesso para ortopedia. Nesse antigo hospital desativado, Diógenes aprendeu a profissão. Ele mostra ataduras de gesso e o aparelho de medir pressão que agora só usa em casa. A família está completamente sem crédito. Nada mais pode ser comprado. O aluguel dessa kitnet, R$ 400, não é pago há 6 meses. E por isso, eles estão sendo despejados. Vão ter que ir embora nos próximos dias.
Diógenes, ultimamente, só tem feito alguns bicos, como consertar fogões e outros aparelhos. Quem está sustentando a casa atualmente é Denise, filha do primeiro casamento de Dona Vera. Ela é operária e ganha R$ 563 por mês. Eu não ligo pelo fato de sustentar, não. Eu nunca liguei, não ligo, não. Sabe? Mas eu me preocupo com a crise que está, do jeito que está. Porque hoje em dia você pode ganhar um rio de dinheiro que o dinheiro nunca dá, né? Diógenes diz que está difícil saldar as dívidas. Com 43 anos de idade, ele não acredita que vai conseguir outro emprego como o que tinha, com salário de R$ 750 por mês. Ele acha que o governo deveria tomar alguma providência para reduzir o problema do desemprego e, logicamente, permitir que milhões de brasileiros como ele escapem da inadimplência. O nosso governo ele deveria, em primeiro lugar, procurar abrir uma frente de trabalho, né, construindo ou ampliando alguma coisa que está precisando fazer, né? Nós vamos conversar agora com Dona Emérita Ramos, presidente da Associação dos Mutuários da Bahia. Ela está em Salvador. Ela representa 62 mil compradores que foram financiados pela Caixa Econômica Federal. Desses, 23 mil não pagam as prestações, ou seja, 1 em cada 3 compradores não consegue pagar a prestação da casa própria. Boa noite, Dona Emérita. É um prazer tê-la no nosso programa. Dona Emérita, nós estamos discutindo aqui, como a senhora provavelmente está acompanhando, a questão do emprego, e eu gostaria de saber, logo de saída, qual a relação que existe entre esse problema que existe aí dos mutuários da Bahia, de haver 23 mil pessoas em 62 mil que não pagam as prestações, entre isso e o problema do desemprego. A senhora percebe que há uma ligação entre um fenômeno e outro? Ah, sim. Essa é uma questão crucial, porque além do cidadão perder o emprego, ele ainda sofre todo este processo de perda da sua própria integridade, da sua própria energia, da desestabilização da sua família. Por quê? Porque ele passa a ser um inadimplente do sistema, sofrendo uma série de consequências. Agora, mas as questões não são sem solução. Apenas o governo brasileiro e os administradores do sistema financeiro de habitação não querem dar solução, porque a solução está prevista desde maio de 71. Qual é? Com a RC número 11, foi criado o Fundo Fiel para assistir aos desempregados, aos que tiverem perda de renda e aos que sofrerem problemas de saúde, levando a uma situação insolúvel dessa questão. Mas o governo não faz com que os administradores da Caixa Econômica coloquem à disposição dessas famílias o Fundo Fiel. Eu faço um apelo ao ministro, à deputada, ao jornalista Paulo Henrique e toda a imprensa brasileira para exigir que os dirigentes da Caixa Econômica, ao invés de levarem a família assalariada ao SPC, leve a Caixa Econômica a colocar o Fiel à disposição dessas famílias. A senhora diria, Dona Emérita, que desses 23 mil que hoje não estão pagando prestação da casa própria, aí na Bahia, essas pessoas a senhora percebe que elas estão diante da possibilidade de vir a conseguir um emprego proximamente e têm a intenção de regularizar a sua prestação? Eu acredito que sim, até porque o Fundo Fiel não é uma benesse. Ele vai depois pagar todo este período que ficar sendo cobertas as prestações pelo Fundo Fiel. Está estabelecido na própria norma que administra o Fiel que ele depois vai pagar essas prestações acrescidas dos acréscimos previstos. Veja só, Dona Emérita, a minha pergunta é mais no seguinte sentido. Das pessoas que hoje estão atrasadas, a senhora acha que essas pessoas sentem ou têm a perspectiva de proximamente conseguir uma renda, um emprego que possa vir atualizar o pagamento da prestação ou há mais desesperança do que esperança? Eles sonham com isso, mas é um sonho quase que irrealizável pelo quadro que nós estamos vendo aqui. A senhora disse que esses atrasados inadimplentes correm o risco de ir para o SPC. Qual é a Caixa está querendo colocar os atrasados da Caixa no pagamento da prestação no SPC?
É o que a gente está ouvindo aí pelos escaninhos das repartições. E a senhora acha que não é importante que uma empresa que venda, por exemplo, uma prestação, um televisor, uma geladeira a prestações, saiba que esse comprador não está conseguindo pagar a prestação da casa própria? Não é uma defesa natural que uma companhia que vende a crédito deva ter? Veja só, Paulo Henrique, a dívida, para ser levada ao SPC, é preciso que ela seja uma dívida líquida apurada. E a dívida da prestação do agente junto ao agente financeiro pelo mutuário não é uma dívida líquida. Por quê? Porque o agente financeiro não respeita a equivalência salarial. O agente financeiro não respeita os critérios contratuados. O agente financeiro dificulta a revisão e a mudança de categoria deste mesmo mutuário e o agente financeiro desconhece os direitos dele de usar o Fundo Fiel nessas situações especiais. Dona Emérita, desculpe, nós temos a obrigação de ir para o intervalo agora, eu agradeço a sua participação. Você pode fazer perguntas, ajudar a escolher o tema do próximo programa. Daqui a pouco você vai ver a cobertura completa de como foi a convenção do PMDB que decidiu apoiar a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Até já. De hoje é sobre o problema do desemprego. Nós temos aqui os debatedores, a deputada Sandra Starling, do PT de Minas Gerais, e o ministro do Trabalho, Paulo Paiva. Nós vamos fazer agora aqui algumas perguntas de espectadores para o ministro. Maria dos Santos, professora desempregada de 25 anos, de São Paulo. O senhor não acha, ministro, que os serviços temporários vão inevitavelmente gerar mais desemprego? Mais desemprego, não. Poderão gerar mais empregos. Ministro, por que o senhor não atende àquela sugestão do Diógenes Toledo, desempregado da reportagem do Afonso Mônaco, que é de criar frentes de trabalho para dar emprego, mesmo que com salários baixos? Olha, a frente de trabalho já foi uma experiência que o Brasil teve no Nordeste. É possível que nessa situação ela tenha alguma eficácia. A eficácia nas regiões metropolitanas é muito duvidosa, dado a complexidade do problema nessas regiões. Mas é uma alternativa que eventualmente possa ser utilizada ou por governos estaduais ou por governos municipais ou eventualmente numa combinação com o governo federal em algumas regiões. Pergunta de José Carlos Peliano, de Brasília. Levando-se em consideração o que o senhor chama de negociação, senhor ministro, não seria melhor também fechar o Ministério do Trabalho e deixar que a equipe econômica resolva tudo com o mercado? Não. Obviamente o Ministério do Trabalho tem um papel fundamental e intransferível nesse país como em qualquer outro país. Ismael Locatelli, empresário, 35 anos, de Curitiba, Paraná. Ministro Paulo Paiva, como o senhor reagiria se fosse empresário e tivesse que lidar com juros tão altos? As taxas de juros estão em queda. Já semana passada já teve mais uma tendência de queda. Ninguém eleva a taxa de juros porque gosta, tá certo? As taxas de juros foram elevadas para manter a estabilidade da moeda e estão num processo de queda e cairão tão mais rapidamente quanto as condições internas e externas permitirem. Deputada Sandra Starling, a senhora acha que as taxas de juros estão caindo com a rapidez que justifique ter esperanças de que haverá mais emprego? Evidente que não. E, aliás, o ministro não respondeu a pergunta que foi para ele. Se ele fosse empresário, ele não perguntou como membro do governo, porque a resposta que ele deu foi como membro do governo. Porque se ele respondesse como empresário, ele ia dizer não estão caindo as taxas no ritmo que poderia vir não só a estimular os investimentos, mas também a criar novos empregos. Mas eu queria também acrescentar uma coisa aqui que é importante o telespectador pensar. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, tem financiado via o BNDES esses processos de privatização. Isso é amplamente divulgado. Por que não se coloca nenhuma cláusula, por menor que seja, ao se fazer esse empréstimo, de manutenção dos empregos nessas Ou seja, quando for privatizar a Vale do Rio Doce ou os recursos que o BNDES colocou na Light, a senhora acha que deveria ter lá uma... Não é uma medida possível de ser feita? Pois é um dinheiro que é do trabalhador, por que ele não financia, pelo menos, a manutenção daqueles empregos, daqueles trabalhadores? É necessário esclarecer ao público, senão parece que o FAT, no financiamento, a empresa só financia
privatização, que não é verdade. Perfeito. O projeto, mas um programa geral, com mais de 4 milhões e 200 mil reais aplicados durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com empréstimo no valor médio de R$ 6.300, que mostra a capilaridade desse processo. No caso específico dos processos de privatização, a restrição para a manutenção do emprego pode gerar uma ineficiência no processo e não necessariamente... Você está emprestando dinheiro, é isso que eu penso. O Paulo Paiva, a coisa mais dura para uma pessoa é ficar desempregada. Certamente. Isso não é um problema. Certamente. Certamente, mas isso não se trata com emoção, mas se trata com a racionalidade. Tem que ser tratado também com emoção, ministro. Porque se as pessoas não tratarem com emoção problemas sociais, esses problemas são tratados como números frios. E não se pensa, por exemplo, uma coisa pequena como essa. Se o FAT, eu não disse que ele só serve para isso, se o FAT participa, se o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador é também utilizado para as privatizações e é um dinheiro do trabalhador, o governo deveria exigir me permita, nós temos que conversar agora com Jorge Luiz Gomes. Ele é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Jorge Luiz Gomes está nesse momento em Porto Alegre. Boa noite, Jorge, é um prazer tê-lo no nosso programa. Jorge, dê uma ideia de, na sua avaliação, quantos engenheiros formados no Brasil hoje estão desempregados? Boa noite, Paulo Henrique. Existem hoje no país cerca de 50 mil profissionais desempregados. No momento, isso é uma pesquisa realizada ainda no final do ano de 96 pela Federação Nacional dos Engenheiros, junto a cerca de 500 mil profissionais brasileiros. Ou seja, 10% dos engenheiros brasileiros estavam, então, desempregados. Exatamente, naquele momento. E a nossa avaliação... E a que o senhor atribui essa taxa tão alta de engenheiros desempregados no Brasil? Na verdade, existem várias questões que contribuem para a situação de desemprego de profissionais qualificados no seu caso, hoje. Com relação aos Uma delas pode-se citar a questão da globalização mesmo, em que hoje, através da própria internet, do sistema de comunicações existente, se pode comprar projetos no plano internacional, inclusive, sem mais a necessidade de contar com um profissional empregado dentro de uma empresa privada ou empresa pública mesmo. Agora, fora essa questão, existe também uma falta de investimento do setor público em infraestrutura nos últimos anos, quer dizer, nós não temos grandes obras em andamento, grandes investimentos, o que está levando para uma diminuição do mercado de trabalho. Houve ainda a demissão de profissionais engenheiros no setor de telecomunicações. Senhor Jorge, eu gostaria de fazer uma pergunta aí nesse ponto. Que tipo de engenheiro está perdendo mais emprego no Brasil hoje? Hoje, o maior número de profissionais desempregados é na área da construção civil, sem dúvida nenhuma, que é o maior número de profissionais da área da engenharia existente. Ou seja, a desaceleração na construção de imóveis é que está provocando mais desemprego? Ou não são só imóveis, são também obras públicas como estradas e pontes e tal? Exatamente. Nacional, por exemplo, do que é absurdo, por exemplo, a Alegre há 10 anos. Hoje, esse número caiu para 85 imóveis. Para 85? Exatamente. Ministro, me permita, senhor Jorge, ministro, o senhor não acha que aí nós tocamos um ponto importante? Quer Certamente. Dizer, Ponta corretamente. Uma é no caso da infraestrutura, que são as obras com desequilíbrios do setor público que vem nos últimos 15 ou 20 anos. E, no caso da edificação urbana, de fato, nós temos um processo de redução do desenvolvimento da construção civil. Ano passado, houve uma reversão,
a construção civil, ano passado, teve uma taxa de crescimento superior ao crescimento dos outros setores, ministro, muito embora em dezembro tenha uma queda. Do depoimento do senhor Jorge é que nós estamos testemunhando uma parada importante no investimento do governo. A economia está no investimento público, estrada, ponte. Certamente, nos últimos 15 anos, houve uma redução na velocidade disso em função do desequilíbrio do setor público. Por essa razão, são fundamentais os esforços de reformas estruturais para garantir o equilíbrio das contas públicas. Principalmente a reforma tributária, que não vai ser feita, ministro. Certamente será feita com a colaboração do Congresso Nacional. A reforma administrativa e a previdenciária, do jeito que está saindo depois do troca-troca lá de votos, não vai resultar em nenhuma economia